Olha o músculo vasto lateral na cor azul. Percebam que a imagem nos permite identificar uma porção proximal e uma porção distal deste mesmo músculo. Citando o trabalho do Frank e colaboradores de 2014, os autores utilizaram um leg press horizontal, aquele leg press da Tecnogym, leg press bem conhecido, enfim, nós podemos encontrá-lo em diversos centros de treinamento, diversas academias. No entanto, eles acoplaram um motor ao leg press. E o que aconteceu? Um grupo treinou, na verdade, o grupo de voluntários treinou para um membro inferior somente a fase excêntrica do leg press 45. Então, imagina, leg press 45 aqui, indivíduo sentado, ele realizava somente a fase excêntrica, resistia somente à fase excêntrica. E aí eu tinha um motorzinho aqui, olha, acoplado ao leg press, içava essa cadeira de volta, e mais uma vez esse indivíduo resistia somente à descida. A outra condição, realizava a fase concêntrica e o motor anulava a fase excêntrica. Legal. 3 porções foram avaliadas no vasto lateral, naquele trabalho. Uma mais proximal, uma média, uma distal. A condição treinada somente para a fase excêntrica apresentou maior vantagem para a hipertrofia da região distal, do vasto lateral. Aqui é a patela, só simulado. A condição treinada somente para a fase concêntrica apresentou vantagem para a hipertrofia da região média. Houve hipertrofia em resposta ao treinamento excêntrico, porém, em maior magnitude para a condição de treinamento concêntrica. E não houve diferença entre as duas condições para a porção proximal avaliada. Ou seja, excêntrico, vantagem para a porção distal do vasto lateral, concêntrico, vantagem para a porção média, sem diferença entre ambos para o crescimento, o aumento da porção proximal do vasto lateral. Eu trouxe esse exemplo somente para vocês entenderem que a hipertrofia muscular regional também pode ser avaliada considerando o mesmo músculo em 2 porções distintas. Então, a literatura sugere, inclusive neste trabalho, sugere o treinamento excêntrico como um recurso útil para a hipertrofia de regiões distais do quadríceps. Eu posso utilizar, por exemplo, em uma técnica, pensando no indivíduo que prioriza ou pretende priorizar regiões distais de quadríceps, eu devo levar em consideração a utilidade de estimular quadríceps em um treinamento predominantemente excêntrico, ou exercícios predominantemente excêntricos. Eu citei aqui a nórdica reversa como um deles. A cadeira extensora, por exemplo, citando outro trabalho, do EMA e colaboradores 2013, a cadeira extensora não só favoreceu a hipertrofia de reto femoral em relação aos vastos. Ou seja, naquele trabalho eu tenho revelada uma tendência a maior hipertrofia de reto femoral em relação aos vastos. Estou falando aqui da cadeira extensora, utilizada naquele trabalho do EMA e colaboradores 2013. Mas não só isso, os autores avaliaram para reto femoral e para vasto lateral 2 porções próximo distais. E a cadeira extensora favoreceu a hipertrofia da porção distal do quadríceps. Ou seja, quando eles comparam esta porção a esta porção, percebem naquele trabalho
que a cadeira extensora favoreceu a hipertrofia de região distal em relação ao proximal. Houve hipertrofia de região proximal? Sim, em maior magnitude para a região distal. Então aqui nós entendemos estas características muito específicas da hipertrofia muscular regional. Qual é o grande porém que eu preciso registrar? Embora a discussão seja instigante, nós não temos uma ampliação das investigações. Por exemplo, o quadríceps é o grupo muscular mais investigado na literatura. E o vasto lateral é o músculo mais investigado. No entanto, nós temos outros músculos ainda carentes de trabalhos, de discussões acerca de hipertrofia. Latíssimo do dorso, deltoide, por exemplo. Tudo bem? Outro exemplo que vocês podem observar lá no membro superior esquerdo dele. Perceba, lá eu realizei 3 cortes e circulei na cor vermelha as 3 cabeças do tríceps braquial. Por quê? Devemos lembrar que o tríceps braquial é um mesmo músculo. Embora nós admitamos a necessidade de comparar uma cabeça com outra. Dia desses eu fiz um post sobre o tríceps braquial e aí estava falando, olha, ao passo que o supino reto não favorece a hipertrofia de cabeça longa, pela mesma razão que eu expliquei quando me referi ao reto femoral. Cabeça longa, extensora do ombro, extensora de cotovelo. No supino reto, eu flexiono o ombro e estendo o cotovelo. Ou seja, eu diminuo o comprimento aqui e aumento aqui. E na fase descendente, o contrário. Eu mantenho um comprimento pouco alterado da cabeça longa. Portanto, o supino reto não é um exercício estratégico para hipertrofia de cabeça longa. Porém, eu posso afirmar que o supino é um exercício efetivo para hipertrofia do músculo tríceps braquial? Posso. Porque os trabalhos me apresentam a hipertrofia do tríceps braquial em resposta à prática do supino. Ogasawara 2012, Lucas Brandão e colaboradores 2020. Porém, quando vou avaliar e comparar uma cabeça com a outra, quando vou avaliar esse tríceps braquial para cada uma das suas porções, embora seja o mesmo músculo, percebo que o supino reto não favorece a hipertrofia de cabeça longa. E, curiosamente, se vocês lerem o trabalho do Lucas Brandão e colaboradores 2020, vão perceber que o tríceps testa também não é tão efetivo para a hipertrofia da cabeça lateral. Quando fiz o post falando sobre a utilidade do supino para a hipertrofia do tríceps braquial, apontando para cada uma das cabeças, recebo uma mensagem do professor da anatomia. É interessante, professor, que você trata o tríceps braquial como se fossem 3 músculos independentes. Minha resposta? Se eu estivesse falando com anatomistas, eu não cometeria essa gafe. Mas, para falar com cinesiologistas, para falar com vocês, eu preciso tratar o tríceps braquial como 3 músculos independentes. Detalhe, é um mesmo músculo, mas devemos entender que pela seleção de exercícios é possível priorizar uma cabeça em detrimento de outra. E mais, se eu citar os trabalhos do Wakahara, 2012-2013, lembram que eles realizaram vários cortes ao longo do segmento braço? Ao passo que o supino favorece ou favoreceu a hipertrofia da região mais média desse tríceps braquial, o tríceps testa, o exercício de tríceps testa, favoreceu a hipertrofia de região proximal. Eu te pergunto, essa resposta pode ou não pode ser relevante para um determinado atleta que busca a correção daquela região específica? Vocês entenderam por que eu trago a discussão acerca de hipertrofia muscular regional para a nossa aula? Porque não adianta aplicar uma técnica avançada em um tríceps testa, negligenciando, por exemplo, outras ferramentas que podem ser muito mais úteis exatamente para a cabeça lateral, que é a porção que ele está buscando desenvolver. E eu poderia estimulá-la, por exemplo, em um exercício mais próximo ao supino. A mesma análise eu posso fazer do peitoral maior, porque
A noção que eu trago de hipertrofia muscular regional é um pouco mais ampla, e eu tomo essa iniciativa de forma ousada, ampliar a visão que a literatura me permite. Por quê? Aqui eu falei de um músculo em relação ao outro que compartilham da mesma inserção, proximal ou distal. Mas eu também falei de porções diferentes de um mesmo músculo. Mas para o atleta, para o fisiculturista, nós precisamos ir mais além. O supino é efetivo para a hipertrofia de músculos peitoral maior e tríceps braquial. Sim, essa afirmação é verdadeira, com base nos trabalhos que nós temos publicados. Porém, em que proporção nós podemos obter a hipertrofia para peitoral maior? Em que proporção nós podemos obter hipertrofia para o tríceps braquial? É uma outra discussão. Perceba, são músculos envolvidos na mesma tarefa. Porém, apresentam crescimento, hipertrofia, em proporções diferentes. Mais uma vez, eu posso exacerbar uma assimetria, um desequilíbrio morfológico. Peito volumoso, tríceps a priorizar. E eu batendo supino, 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 negligenciando variações de extensão de cotovelo.